Quando você tem um treinador e você sabe que é o treinador, que ele vai te motivar, sabe a forma dele trabalhar, só que o problema do Flamengo é que termina um ano com um treinador, no ano seguinte tem outro. E daqui a pouco, depois de meses, tem outro, o time não tem identidade. O que falta no futebol brasileiro hoje é time com identidade. E quem tem identidade hoje? O Palmeiras. Salve, salve, nação, trazendo mais um corte para vocês aqui, tá? Quero agradecer desde já a audiência de vocês. E como você pode ver, eu estou aqui sem a camisa, sem o manto sagrado, como forma de protesto, tá? Não vou deixar de ser flamenguista, não, porque flamenguista é flamenguista para sempre. Mas eu, como forma de protesto hoje, não vou nem usar o manto sagrado, tá bom? Eu tô cansado, galera. Tô cansado de terminar os jogos do Flamengo com muita raiva. Toda vez que termino o jogo do Flamengo agora, eu falo o seguinte para meus filhos aqui: eu não vou assistir mais, não. Chega! Esses caras me matam de raiva. A verdade é essa. E eu vou trazer para vocês aqui agora um corte que eu separei, a galera da Jovem Pan Esportes, falando sobre o jogo do Flamengo de ontem contra o Atlético Paranaense. Tava ali o Souza, como você vê aí no vídeo, tava o Pilhado, o Vampeta e outros integrantes da mesa ali, falando a respeito dessa fase do Flamengo ridícula. É uma fase ridícula que a gente vive, né? E o Souza, galera, eu não gosto muito dele não, mas ele fala uma coisa e ele tem razão, tá? Ele tem razão. A gente já percebeu que o problema do Flamengo não é técnico. Pelo menos eu já percebi isso, galera. Nosso problema não é treinador. Nosso problema é os dirigentes que são incompetentes, que não cobram. A verdade é essa. Esses jogadores mimados. Aí surgiu a pergunta ali o seguinte: por que o Palmeiras também... Porque o questionamento que surge hoje em dia é o seguinte: esses jogadores do Flamengo estão acomodados, já ganharam tudo. Verdade, ganharam tudo. Mas por que os jogadores do Palmeiras não estão acomodados? Se também já ganharam tudo. Se bobear até mais do que o Flamengo nesse período. Por que eles não se acomodam? Aí surgiu o debate e o Souza falou algo interessante. Eu vou trazer para vocês acompanharem agora. Mas antes, galera, eu peço a você que está assistindo, deixa o seu like, é importantíssimo para a gente. Ativa o sininho de notificação, tá? Você que não é inscrito, se inscreva no canal, dá essa moral, tá bom? E compartilhe o nosso vídeo. E comente aqui no nosso vídeo também. Vamos lá, vamos assistir. Tá maneiro, tá legal esse vídeo. E daqui a pouquinho a gente volta conversando com vocês a respeito. Vamos lá. E a galera no chat já tá chora pilhado é de chorar mesmo. É de chorar a situação do Flamengo. É de chorar. Eu não te perguntei nada. Eu não quero saber se eu tenho tua solidariedade. Não, mas eu tenho. Você, calma, quer a minha? Você sabe que eu fiquei muito chateado com o resultado, né? Gosta, né? Mas é realmente de chorar. É de chorar a situação do Flamengo pro torcedor rubro-negro hoje. E aí eu te pergunto, você, o Souza vai falar também, o Bruninho, sobre essa situação dos jogadores. Chorou? Porque agora eu queria parar de falar de diretoria, falar de jogador. Não tem que se cobrar mais desses caras, Vamp? Porque, me desculpa, muita gente fala assim, quando a gente conversa sobre futebol. É isso aí, sabe qual é o problema? O time do Flamengo já tá acomodado, porque esse time ganhou tudo. Aí sabe qual é a minha resposta de imediato? Então por que o Palmeiras não tá acomodado? Exatamente. Por que o Rony, por que o Dudu, por que o Veiga, por que esses caras dão a vida a cada jogo? Se eles ganharam tanto quanto o Flamengo. Esses caras ganharam 2 Libertadores, ganharam Brasileiro, ganharam Copa do Brasil, e eles dão a vida. Por que o Flamengo acomoda e o Palmeiras não? Justamente por isso, por causa da diretoria. Vou cortar o Van por causa da diretoria. Eu participei de um grupo assim que ganhou tudo, mas a gente tinha só um treinador. Era só um técnico, a gente tinha, o Muricy Ramalho. Quando você tem um treinador e você sabe que é o treinador, que ele vai te motivar, sabe a forma dele trabalhar, só que o problema do Flamengo é que termina um ano com um treinador, no ano seguinte tem outro. E daqui a pouco, depois de meses, tem outro, o time não tem identidade. O que falta no futebol brasileiro hoje é time com identidade. E quem tem identidade hoje? O Palmeiras. Exatamente, o Palmeiras a gente sabe, galera, que ele vai pegar o jogo hoje com todo respeito ao Goiás, e ele não vai dar chance pro Goiás. Ele não vai dar chance. Ele sabe que uma vitória hoje, o Abel já está pensando lá, dizendo assim, uma vitória hoje a gente já afasta 7 pontos atrás. Então, quando você tem um treinador num time, que você banca ele, por isso que eu falo da diretoria, porque se você tem um treinador que ganha,
teoricamente, até onde eu conheço futebol, você tem que manter o cara. A gente troca, quando se troca é porque não tá dando certo. Você não pode trocar um treinador que tá ganhando. Pô. O Flamengo não fez isso uma vez, pilhado, fez isso 2 vezes. Então, o fato é esse. Quem é o treinador do Palmeiras? Abel, há quanto tempo? 2 anos e meio. Então, os caras compram a ideia dele. Agora, como é que eu vou começar o campeonato com um treinador, daqui a pouco 3 meses tem outro, daqui a 2 meses tem outro, chega um falando português, outro falando espanhol, outro falando americano. Mas eu acho muito bonitinho o discurso. Achei do caramba. Agora, o jogador, o Souza, ele tá ganhando 1,5 milhão por mês. Ele tá ganhando 900 mil por mês. Ele tem que trabalhar até com a minha mãe no banco de reserva. Olha só, Pilhado. Pode ser minha mãe lá. Vamos lá, pessoal. Joga. Ele tem que jogar. Ó, sabe o que aconteceu? Eu vou te falar agora. Sabe o time que o Flamengo perdeu? O Flamengo perdeu um time de fazer trocas. O elenco do Flamengo tá ficando velho. Essa é a verdade. Perdeu. E assim, ó, aqui no Brasil a gente tem muito isso, de querer respeitar. O ídolo se respeita, tirando ele. Falando, olha, muito obrigado. Quando o Vampeta tem a história dele no Corinthians. Toda vez que ele chegar no Corinthians, ele é respeitado. Mas vem cá, você vai falar de velho. O Gabigol não é velho. Não, tudo bem. O Arrascaeta não é velho. O Everton Ribeiro já tá ali com 34. Everton Ribeiro, a zaga do Flamengo. Toda foi trocada, tá? Mas, só pra lembrar. Mas, pelo amor de Deus, trocada, você tira o Pablo Marim, que fez aquele campeonato gigante, e você traz Davi Luiz. Com todo respeito ao Davi Luiz, irmão. Mas você não achou que o Davi seria uma boa contratação quando veio? Não achei. Olha aí. Não achei, de verdade. Não achei. Discordo, porque onde ele passou não conseguiu jogar. Não Jogou conseguiu jogar depois. O problema não é... Tem um respeito muito grande pela história dele, pelo atleta que é, só que você tem que... Hoje o treinador, por isso que eu falo, quando se tem identidade, o Abel chegou, estava lá Felipe Melo, Jailson, que todo mundo queria que mantesse, ele foi lá muito bom, serviço prestado, dá aqui a mão, tchau... vou te dar um quadro, beleza. Tem que fazer uma reformulação. O Palmeiras hoje ele é exemplo de gestão e exemplo de clube hoje. Por quê? Porque não tem esse negócio. O Palmeiras tinha um jogador aí que era... Galera, eu já discordo totalmente. O problema não é a idade. Você pode ver o time do Fluminense jogando hoje. O Fluminense tem o Cano com 36 anos. Felipe Melo com 38 anos. Né? Outros jogadores ali que estão avançando. O Marcelo, com 37 anos. E o time tá correndo, galera. O time tá entrosado, o time tá jogando. Não existe isso. Ano passado, o Davi Luiz, mesmo com essa idade, jogou muito. O Everton Ribeiro jogou muito. A questão é cobrança, a questão é você ter uma identidade, igual ele falou no início. Aí eu concordo. Você tem que ter uma identidade. O Flamengo não tem. Porque o nosso problema não é mudança de treinador, galera. Eu não cobro mais treinador. Eu não cobro mais. Tomei essa decisão. É jogador. É diretoria que não cobra esses caras. Nosso problema é esse. Vamos acompanhar o final aí. Montado como uma das maiores promessas da Europa. Não andou na linha, Abel falou, vende. 60 milhões de euros era. Vendeu por 10. Não fica com jogador, fica paparicando jogador. Tem história, troca. Aqui no futebol brasileiro tem muito isso de querer você. É aquele que a galera sempre fala no Flamengo, né? Que existem jogadores lá que mandam, que tem aquele poder dentro do negócio. Você tem que trocar, irmão. Você tem que trocar. Se você não perder o time, você vai ficar para trás. O jogador tem culpa? Tem pra caramba, porque assim, o treinador às vezes fala assim, ó, você tem que chegar na linha de fundo e cruzar, ele vai bater no gol direto, o treinador não vai reclamar com ele. O jogador que falta hoje, na minha concepção, é um pouco de personalidade. E quando o cara tem demais, o cara apanha pra caramba, que é o caso do Gabigol. Que ele vai lá, fala, que ele fala não sei o quê. Mas o Flamengo perdeu um time muito grande de fazer algumas trocas. Fez o quê? Qual é o principal jogador do Flamengo hoje? Quando o Felipe Luiz saiu, trouxe o quê? Trouxe um cara pro lugar dele. Agora, e para as outras posições? A gente tá falando aqui, quando um Arrascaeta não tá jogando, fica uma dependência do Arrascaeta. Você vê isso no Palmeiras? Não, e é o Veiga ficou machucado. E é isso que eu falo, não pode depender de um jogador, um elenco como é do Flamengo. Deus. Isso eu concordo, Vamp. Agora, você concorda com o Souza? Porque eu acho, tá bom, tá trocando de treinador. Mas supõe, a gente tá aqui na Jovem Pan. Fica trocando o chefe o tempo todo. Azar. A gente vai ter que suar igual um louco pra ficar dando conta do recado e pra fazer um programa legal pras pessoas. Independente de ficar trocando ou não. Eu também acho que tem que cobrar até da técnica do jogador, do comprometimento do jogador. Mas a gente não tá nem indo pra metade do ano, né? Estamos no mês 5 agora. O Bruno falou aí 11 derrotas. Um time que era favorito a tudo. É muita derrota, né? Irmão. E aí você pega
E a gente está dizendo assim, pela quantidade de derrotas. Mas você fala assim, perder do Atlético Paranaense no Paraná é um absurdo? Não. É o vice-campeão da Libertadores. Mas do jeito que foi. Com goleiro, como se fosse um goleiro de pelada, não, assim, não é um absurdo. Pelo amor de Deus. É muitos jogos que perdeu durante o ano. Mas se você pegar assim, qualquer time do Brasil, qualquer time que for lá contra o Atlético Paranaense, não é de hoje, não. Há anos que o Atlético complica a vida de todo mundo. Todo mundo fala assim, os 12 grandes, né? O Atlético não é 12, não. O Atlético tá entre os 9. Ô Vampir, mas você tá suavizando a derrota pro Atlético? Suavizando, mas pega não. Todas as outras. O Flamengo tem 11 As outras, sim, perder do Maringá. Tem que tomar um cacete. Perdeu lá na Libertadores. Perder do jeito que perdeu pro Botafogo. Perdendo gol adoidado. Entendeu? Tem que ser criticado também. Tem derrotas e derrotas. Você fala assim, vitórias, 3 empates e 11 derrotas. Teve aquela deliciosa derrota pro Fluminense também na final do campeonato, né? Teve, né? Teve o Hilal, Del Valle. Dado que nem é meu, tá? É do Bruninho, eu dou crédito que é a nossa enciclopédia. Caiam da cadeira. Exatamente. O Flamengo hoje, o todo-poderoso Flamengo, é o time da Série A que tem mais derrotas no ano. O todo-poderoso Flamengo, caia da cadeira, é o time da Série A hoje que tem mais derrotas no ano. E é por isso que o Souza fez questão de deixar claro. É o Corinthians do Rio de Janeiro. É uma bagunça. É por isso que eu falei que é vergonha. Mas o Corinthians não tem 15 derrotas, não. Não, são 11 derrotas. São 11. Não vem aumentar ainda. E não disputou o Mundial, né? Agora... O Corinthians perdeu 7. O Corinthians perdeu 7. Ou seja, Souza, tá pior que o Corinthians. Tá pior que o Corinthians. Perdeu 11. E lembrando que perdeu uma semifinal de Mundial para o Hilal também, que isso aí, para mim, é uma vergonha. Agora, o Bruno Prado, assim como o futebol do Flamengo, também tá uma vergonha. Ainda não. O Sampaoli pode ter melhorado algumas coisas? Pode. Mas eu acho que nem o Sampaoli achou que ele ia chegar perdendo tanto. Não, com certeza não. No Brasileiro, até agora, ele perdeu as 3. Né? Ele dirigiu, o primeiro jogo era o interino lá, ganhou do Coritiba. Com o Sampaoli foram 3 jogos no Brasileiro e perdeu as 3. O Sampaoli ele jogou contra o Flamengo em 2019 pelo Santos, em 2020 pelo Atlético. Nos anos que o Sampaoli trabalhou aqui, o Flamengo foi bicampeão brasileiro e até por isso também, né? Ele sabe da qualidade do time, do elenco, sabe como está o Flamengo. Ele trabalhou e mesmo quando não estava trabalhando, ele ficou aqui no Brasil um tempo. Então ele queria o Flamengo já há algum tempo. Sabia-se que o Sampaoli tinha esse desejo, porque ele via ali a melhor equipe do Brasil, uma das melhores, e ele é um cara que gosta de trabalhar com jogador de qualidade, tanto que tem aquela fama, o São Paulo pede um monte de contratação onde ele vai, então ele via no Flamengo aí uma possibilidade, ali eu já tenho um elenco muito bom. Então eu também acho que ele não esperava tanta dificuldade no início. É claro que, como os técnicos falam, e é verdade, se eu tô aqui é porque está com problema. O Luxemburgo falou isso essa semana, e é verdade. Se chegou um técnico novo no meio da temporada, porque a coisa não está andando bem. Mas eu também acho que ele mesmo esperava que seria um pouco mais tranquila essa adaptação, esse início. Claro que tinha coisas que ele teria que mexer, que melhorar, colocar o jeito dele. Até agora também não consigo colocar a culpa nele no que está nas derrotas que ele sofreu. Ele chegou agora ao Flamengo. Tá aí, galera. Eu trouxe esse corte para vocês, né? A galera da Jovem Pan falando sobre o jogo do Flamengo de ontem. A realidade é o seguinte, galera. Eu vou falar aqui e externar a minha opinião, tá? Eu, a partir de hoje, não coloco mais a culpa em treinador. Porque o nosso problema não é treinador, galera. O nosso problema são esses jogadores e essa diretoria incompetente que coloca um treinador e a cada 3 meses tira o cara. Entendeu? Nosso problema é esse. E aí, como o Souza falou no início, foi a única coisa que eu concordei com ele, o time fica sem identidade, galera. Sem identidade. E aí não quer fazer o que o treinador quer também. E aí jogadores mimados. E aí entra outro treinador e vai continuar a mesma coisa. E o Flamengo nunca se acerta com o elenco caro que a gente tem. Com a maior folha salarial do país. E fica essa vergonha que a gente está passando. A 1 ponto da zona de rebaixamento. Essa é a nossa situação. É a situação do Clube de Regatas do Flamengo. Atura ou surta mesmo. Infelizmente é isso. A partir de hoje, não coloco mais culpa em treinador. Pode escalar quem quer, pode fazer o que quiser. Não coloco mais a culpa. A culpa, para mim, são dos jogadores e essa diretoria incompetente que não cobra e esses caras fazem o que querem. Seu Gabigol é o 4º jogo do Brasileiro.
3 amarelos. Já tá suspenso. Cadê a cobrança em cima dele? Cadê a cobrança em cima dele? Não tem. Não tem cobrança. Vou passar a mão na cabeça dele. Fazer carinho nele. Esse é o nosso problema. Entendeu? Por que o Palmeiras não tá acomodado? Porque lá tem cobrança. Porque lá tem um treinador que tá bem. Ele tá esse tempo todo porque tem ganhado, né? Porque está conquistando títulos. Mas tá lá esse tempo todo. No início, o futebol do Palmeiras era muito ruim e mantiveram ele. Por isso hoje está onde está. Com uma identidade, os caras não se acomodam, querem ganhar o tempo todo, coisa que o Flamengo hoje não faz mais questão. A verdade é essa. Galera, vou pedir a vocês, comenta aqui no vídeo, deixe sua opinião, tá? Deixe o seu like, compartilhe o nosso link. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, dá essa moral pra gente, é muito importante, tá bom? Não esqueça de comentar. Por enquanto é só. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, galera. Tá difícil, hein? Um abraço.